Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, terça-feira, nossa reflexão está no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 1, e ele diz o seguinte: seus pecados causaram sua queda. Amém. Bom, meus queridos, na verdade é a última frase do versículo 1, né? Seus pecados causaram sua queda. Então, a gente traz, né, isso para hoje. Se a gente ler, né, tudo, né, aqui diz, na minha Bíblia, o versículo chamam-se as bênçãos do arrependimento, esse capítulo 14, aliás, não o versículo, capítulo 14, todos chamam-se as bênçãos do arrependimento. Então ele começa dizendo, né, que Israel teve a queda porque devido aos seus pecados. Então, os seus pecados causaram sua queda. Se a gente continuar lendo, daí ele vai dizer que Deus, né, curará a infidelidade deles, amará de todo o coração, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, ou seja, né, como diz o título, são as bênçãos do arrependimento. E ele começa dizendo isso: seus pecados causaram sua queda. Então, queridos, a gente trazendo para hoje essa frase, né, seus pecados causaram sua queda, a gente vê a importância, né, de andarmos, né, na retidão. A gente vê a importância que Deus dá, né, para quem segue os seus mandamentos, para quem é justo, para quem é leal, para quem teme, para quem obedece, né, às leis de Deus e que foge do pecado, né? E Deus, né, ele nos dá forças, nos dá condições de nós vencermos o pecado, de nós não cairmos na tentação. Deus nos dá essa força. Então, quando a gente peca porque a gente quer. Eu sei que é forte dizer isso, mas José, eu não peco porque eu quero, é mais forte do que eu. Não é mais forte do que você, não é mais forte do que eu. Não estou dizendo que eu também não peco, né? Nós somos seres humanos, estamos aqui no meio desse mundo totalmente bagunçado, desse mundo regido, né, pelo inimigo, né, desde o tempo lá, 6.000 anos atrás, quando Adão e Eva, quando eles traíram a Deus, né, e Deus os expulsou do paraíso, Deus virou as costas para eles, né, e o pecado daí entrou no mundo, e o pecado fez com que, né, Deus se afastasse, porque Deus não pode conviver com pecadores. Então Deus deu as costas, saiu, e o inimigo, então, desde então, está regendo, né, esse mundo. Por isso que esse mundo está desse jeito, essa bagunça total de guerra e violência cada vez mais forte, cada vez, né, em mais lugares, e essa bagunça, essa inversão de valores. Então é por isso que está essa bagunça total, né? E por quê? Porque o pecado, né, entrou no mundo, e o pecado está cada vez mais comum, né? Hoje a gente vê novelas, né, que é o que o povo mais assiste, né? E novelas dando só exemplos ruins, né? É a sociedade, é a mídia querendo pôr na nossa cabeça que as coisas estão certas, que as coisas mudaram, né? Então, coisas que eram pecados, hoje não é mais pecado, imagina. Não, continua sendo pecado, né? As coisas que eram erradas, né, continuam erradas, mas eles querem pôr na nossa cabeça, né, que as coisas estão certas, que as coisas mudaram e nós temos que aceitar.
E ai de nós se nós não aceitarmos, né? Daí nós que somos errados. Mas eu prefiro ser errado, né, entre aspas, mas agradar a Deus, do que ser certo, entre aspas, e desagradar a Deus. E tenho certeza que você pensa igualzinho a mim. Então, que a gente pare hoje para pensar, né, nessa terça-feira, sobre essa inversão de valores, sobre esses pecados, né, que estão aí no mundo, e querendo, né, nos tentando, e que a gente seja, é claro, né, sejamos fortes o suficiente para resistir a todas as tentações, resistir a todos os pecados. Por quê? Porque seus pecados causaram sua queda. Então toda a nação que caiu, toda a nação que desapareceu, toda a nação que foi julgada por Deus, foi por causa dos seus pecados, né? Porque os seus pecados os desviaram dos caminhos de Deus. O caminho de Deus é justo, o caminho de Deus é próspero, o caminho de Deus não tem pecado. Então o pecado não pode fazer parte da nossa vida. Como eu disse, não somos pecadores, né? Somos porque vivemos nesse mundo todo conturbado, mas escolher pecar, não, daí é diferente, né? Escolher andar errado, não faz parte da nossa índole, não faz parte de nós como cristãos. Nós andamos, né, por mais difícil que seja, nós andamos na retidão, nós obedecemos, nós tememos a Deus, né, e que a gente continue assim, que sejamos fortes, né, para que a gente resista ao pecado, porque Deus nos dá força para resistir. E se, né, como eu disse, se cairmos na tentação, foi porque a gente quis, foi porque deixamos, né, que a força do mal, né, fosse mais forte do que a força do bem. Né? E é isso, não é Deus, é Deus me testando, é Deus fazendo, não. Somos nós, né? Nós temos que ter essa responsabilidade, temos que chamar essa responsabilidade para a gente. Se pecamos é porque a gente que quis, é porque a gente foi fraco. Não é Deus, não é Deus, são os homens, somos nós. Então, que sejamos fortes para que a gente não peque, para que a gente não destrua tudo que a gente construiu até agora, né? Que a gente sejamos firmes, sejamos fortes, sejamos consistentes na nossa fé, na nossa força, para resistir aos pecados, porque é isso que o inimigo quer, né? Que a gente caia. É isso que o inimigo quer, que a gente vire as costas para Deus e que a gente peque, que a gente faça as coisas erradas e que a gente aceite as coisas erradas como certas, mas nós somos muito mais do que isso. Com Deus somos muito mais do que vencedores. Tá bom, queridos? Então que a gente pare hoje, nessa terça-feira, que a gente reflita sobre isso, sobre o pecado, sobre o arrependimento, né? Tanto que o título, como eu disse, são as bênçãos do arrependimento. Então, que a gente se arrependa, que a gente, né, que a gente declare a Deus que nós pecamos, mas que a gente não vai pecar mais, que a gente se arrependeu realmente de verdade, para que a gente consiga permanecer no caminho de Deus. Dizer que a gente, eu nunca pequei, não, isso não é verdade. A gente pecou sim. Infelizmente a gente peca com pensamento. Quando a gente percebe, a gente já pecou. Fala, nossa, pensei isso, não posso. Me perdoa, meu Pai, por favor, me perdoa. Renova o meu coração, renova a minha condição de nova criatura todos os dias. E, né, a minha condição de nova criatura não pode pecar. Então, me perdoa, meu Pai, me perdoa. Renova o meu coração, limpa o meu coração, me dê um coração novo todas as manhãs, para que eu possa, né, ser realmente chamado filho do Senhor, que eu possa realmente ter essa fama, né, de ser filho do nosso Pai, de ser seu filho, que eu possa ter essa grandeza de ser chamado filho de Deus. Tá bom, queridos? Então, que a gente seja forte, que a gente permaneça no caminho, que a gente não peque, que a gente se arrependa.
O arrependimento nos leva à salvação. O arrependimento nos aproxima de Deus e Deus quer isso, é claro. Deus quer que a gente se arrependa e que a gente tenha uma vida realmente que vale a pena ser vivida. Em nome de Jesus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita sabedoria, para que a gente possa discernir o bem do mal e que a gente sempre, é claro, escolha o caminho do bem. Que hoje sejamos melhores do que ontem, que a gente trilhe o caminho da fidelidade, trilhe o caminho do amor, que a gente trilhe o caminho de Deus sempre, e que o pecado não faça parte da nossa vida, e sim o arrependimento certo, o arrependimento sincero, o arrependimento que vem lá de dentro da nossa alma, e que a gente fale, se arrependa e que não cometa mais pecados, em nome de Jesus. É difícil, José? É muito difícil, mas a gente consegue. Se a gente quiser, a gente consegue. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Uma terça-feira repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Me perdoa, passou dos 10 minutos. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, queridos. Com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.